pessoal, tudo bem? Oi, família! Hoje a gente veio aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento. Pra quem não conhece, esse aqui é o meu marido. Oi, pessoal! Vili. Estamos juntos há 3 anos, oficialmente como um casal, mas a gente se conhece há 8 anos. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como a gente construiu o nosso relacionamento nesses 8 anos que a gente se conhece. E talvez isso possa te ajudar. Quem sabe, né? Né? A ideia é essa. Vambora. Então vamos lá, a gente se conhece há 8 anos. 8 anos! 8 anos. E quando a gente se conheceu, éramos pessoas completamente diferentes do que somos hoje, não é mesmo? Como deve acontecer com todo mundo, né? É. Todo casal passa por diversas transformações, mudanças, enfim, né? E esse é o normal da vida, né? É. O normal é a gente realmente ir mudando e melhorando, né? E a parte boa é quando os casais conseguem acompanhar essas mudanças, porque às vezes se um mudar demais... O outro não acompanha, então é muito importante esse Todos caminho andando junto, né? Então sempre tá em equilíbrio em um com o outro. É. Bom, quando a gente se conheceu, eu era uma pessoa muito mais insegura, muito mais ciumenta. O que mais que eu era? Vamos ver se ele lembra. O que mais que eu era? Baladeira. Eu era baladeira. Eu era meio poucas ideias, assim, sabe? Ela era muito mais brava, assim, ela era muito mais direta. Assim, ela não era uma pessoa brava no sentido de agressiva, de briguenta. Era uma pessoa muito direta, Ela não tinha muito tempo pra mimimi, pra conversinha. Ela era direta, ela sabia muito o que ela queria. E a hora que a pessoa sabe muito o que ela quer, as pessoas chamam isso de grosseria, né? Então mas ela sabia selecionar, né? Eu era a grossa. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, que grossa? Mas não era grossa, eu era não. com a bola, entendeu? Gostou, não gostou, não gostou, próximo. É isso. E ele era uma pessoa mais indecisa, mais no tempo dele. Vibes. Você entendeu? Uma coisa mais... Mas eu acho que também tem muito a ver com o tempo mesmo, sabe? Eu me vejo olhando pra trás, eu sei da minha imaturidade, né? Que só o tempo conseguiu me ajudar a construir, né? Então, a melhorar, a crescer, a olhar para outras coisas. Mas eu olhando para aquela época, eu acho que tinha muito disso, sabe? De alguém que tava... de alguém imaturo que tava em busca, assim, sabe? Eu era uma pessoa muito mais... Acho que muito mais expansiva do que eu sou hoje. É verdade. Né? Acho que eu era muito mais expansivo, assim. Eu era muito mais solícito mesmo, sabe? E acho que com o tempo eu fui me fechando mais, fui selecionando mais quem eu queria na minha vida, enfim. E fui... Acho que me fechando é uma boa palavra, né? Foi aprendendo a lidar, né? Com o externo, assim. Né? O que fazia e o que não fazia sentido. Mas eu acho que, apesar de todas as nossas diferenças entre o que a gente é hoje, agora, e o que a gente era, algo que a gente teve desde o início, desde sempre, foi o diálogo. Sempre, né? A gente sempre conversou muito, assim. Nada se compara ao tanto que a gente conversa agora. Nem na profundidade do que a gente fala hoje. Então assim, hoje a gente conversa de uma maneira absurda. A gente fala sobre tudo de uma maneira... Eu não sei nem explicar, assim, mas Mas é tudo, toda hora e muito tempo. Então a gente esgota os assuntos, assim. E os assuntos que eu falo não é a fofoca de uma vida alheia, de um casal, de amigos ou de governo. Também, tá? Também. Mas o principal, na verdade, é que a gente fica horas falando da gente. Tentando entender como a gente pode melhorar, por que a gente sente o que a gente sente. Mas isso vem desde o começo e isso foi amadurecendo com o tempo. Então, a gente se conheceu e a gente conversava e ele tentava entender o porquê eu ficava triste, o porquê que eu não ficava triste. Porque, por exemplo, a Vi sempre foi muito mais quieta. Por isso que eu tô te falando, eu era uma pessoa muito mais expansiva. Sim. Então eu sempre fui mais de falar. Apesar de eu ter uma boa escuta, eu saber escutar. Então eu sempre fui mais de falar. Só que a Vi nunca foi de falar. Então ela sempre ficou muito mais na dela e ela sempre me escutou mais. E com o tempo ela foi entendendo e descobrindo essa confiança. E eu acho que a confiança é sobre isso, né? É sobre você conseguir ter segurança para você falar de alguma coisa que você vive. Seja uma vulnerabilidade, seja uma coisa que dói em você, né? Ou seja uma coisa do seu dia. Às vezes as pessoas não sabem como falar. E acontecia muito, ela adorava me ouvir. Eu via que ela gostava de me ouvir. Mas eu também gostava de ouvir ela, mas ela não gostava de falar ainda. Então eu acho que a confiança ela foi sendo estabelecida também com o tempo, né? Sim. Eu me sentia segura. Eu sou muito fechada até hoje. É muito difícil eu conseguir me abrir verdadeiramente com alguém. Então, o que é uma pena, viu? Porque ela é muito, muito especial, assim. No início dos primeiros anos até, não foram meses, não foram dias, foram anos, tá? Nos primeiros anos,
eu era a pessoa da escuta e ele era a pessoa da fala. Então Mas ele ela falava, e eu ouvia, mas eu tava analisando ali, entendeu? Eu tava ouvindo, mas eu tava fazendo uma análise. E tava dentro, ela tava presente. Ela comentava ali. poucas coisas assim. E aí com o tempo ela foi aumentando isso. Fui me soltando, fui confiando mais, enfim. Desconfiada, curiosa, quer saber tudo. Mas enfim, eu acho que esse é o grande ponto muito importante no relacionamento. E é o que faz diferença mesmo. Então, eu acho que se uma pessoa começa um relacionamento pautado em coisas mais supérfluas, em coisas mais sem profundidade... mais rasas mesmo. No início pode ser o suficiente, mas com o tempo não vai durar, entendeu? Porque precisa ter uma profundidade, precisa ter uma base sólida, né? E a gente só constrói essa base sólida falando, entendendo, porque as pessoas não têm bola de cristal, isso é um ponto muito importante. Não adianta você achar que a pessoa que tá com você, ela vai adivinhar o que você tá pensando, porque ela nunca vai conseguir saber o que tá passando na sua cabeça. Às vezes, hoje a gente conversa sobre coisas que a gente passou durante um tempo, e ele fala assim, meu Deus, eu nunca ia imaginar que você tava pensando isso. Porque não tem como a gente saber o que a outra pessoa sente e pensa, se a gente não falar pra ela. Então não adianta eu querer ganhar um presente se eu não falar pra ele do que eu gosto. Não adianta, entende? Não vai ter jeito. Se você não falar com a pessoa, ela nunca vai saber o que você quer. O tipo de relacionamento que você quer. Outra coisa que não entra na minha cabeça é quando as pessoas entram num relacionamento sem entender qual o objetivo da outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa, ela não vai querer casar, ela não vai querer mudar pra uma casa junto com você, ela vai querer continuar morando com os pais, ou morar sozinha, ou vai ser aquela pessoa que vai continuar morando na República a vida inteira. Tem várias opções. Ou vai ser a pessoa que não vai querer ter filho, e às vezes seu sonho é ser mãe, ser pai, e não vai ter jeito, sabe? Não adianta a gente ficar com uma pessoa achando que a gente vai conseguir mudar essa pessoa, porque também isso é uma grande ilusão, né? A gente não muda ninguém. A gente aprende a lidar com as diferenças, na verdade. Não é verdade? É verdade. Eu tenho plena convicção, assim, que o que sustenta qualquer tipo de relação é o diálogo, é a comunicação. Se a gente consegue ter uma comunicação que seja assertiva, que significa direta, né? Não sei se você manja, mas é você conseguir comunicar aquilo que você quer. Então é você direto naquilo que você fala. Quero casar, não quero casar, quero ter filhos, não quero ter filhos, quero viajar, não quero viajar. É ser direto. Eu acho que todas as relações, elas precisam de diálogo. Mas numa relação de casal, por exemplo, né? E principalmente de casados, né? Morando no mesmo teto, é fundamental que a gente dialogue para saber o limite do outro. Para saber que momento que ele quer silêncio, em que momento que ele quer que eu fale, se incomoda a toalha na cama ou a toalha no chão. São coisas mínimas que ou existe o diálogo ou existem desconexões. E aí começa um jogo muito ruim, às vezes, para alguns relacionamentos. Alguns lidam bem, mas alguns relacionamentos eles começam a ter muito atritos nesse sentido, porque uma pessoa abre muito mão, sei lá, da pasta de dente, da toalha, do chinelo no chão, Sim. Cueca, calcinha, sei lá, louça suja. Existem muitas brigas por causa de louça, né? Cozinha então, tipo, bagunçada. Cozinha bagunçada. Então, começa a abrir um atrito. Então, pra dar certo relacionamento, eu abro mão daquilo que eu sou. Eu sou organizado, ela não, ou o inverso. E aí é preciso de diálogo. E é preciso de pessoas dispostas a se arrumarem pro outro. A entenderem que é um convívio, né? Então a gente precisa entender que essa comunicação ela precisa existir, senão existem problemas financeiros, existem problemas entre a família e eu acho que o cerne disso tudo, assim, o coração disso esses problemas existem pela falta do diálogo e às vezes a gente tem o hábito de, como a Vi falou, né? Tem coisa que o Vili não sabia de mim e vai sabendo no decorrer do tempo, porque ela é mais fechada de falar. Né? No hábito mesmo, né? Então ela não tem tanto hábito de falar tudo. Agora ela já fala demais. Mas ainda falta falar, às vezes, alguma coisa. Pode ser boba. Nossa, queria comer pizza aquele dia e não tinha falado. E se ela tivesse, a gente tinha pedido pizza. Um exemplo simples. Mas também muitos casais têm um problema de cansarem de falar, né? Sim. Tipo assim, eu cansei de falar pra lavar louça. Sim. Né? Por exemplo, ela fala muito isso pra mim. Nossa, eu cansei de falar que eu não gosto do lixo. E aí eu sempre deixo o lixo porque ela não gosta. Não é uma coisa que ela curte. E como eu não ligo, por que eu não vou fazer já que ela não gosta? Sim. Só que eu esqueço. E aí se ela fala uma vez, pra mim não adianta, porque eu realmente esqueço. Não é algo que pra mim tem relevância. Então eu sempre tento lembrar. Sim. Mas é lógico que eu falho.
Então, assim, a gente não pode nunca cansar no relacionamento de falar. É falar quantas vezes for necessário. É falar todas as vezes e todas as vezes de formas diferentes. Então, se a pessoa não entende de uma maneira, eu vou falar de outra. Mas é isso, é falar. Eu acho que um exemplo muito claro disso nos relacionamentos é a gente pensar em mães. Tipo, quantas vezes as nossas mães precisaram falar pra gente fazer alguma coisa? Trocentas vezes. Tipo, anos e anos e anos repetindo a mesma coisa. Já fez a tarefa? Já fez a tarefa? Já tomou banho? Você arrumou sua cama? Então, é uma tarefa... O relacionamento é a mesma coisa. A mesma coisa que sua mãe construiu com você num período longo, você vai construir no relacionamento quando você optou, quando você quis estar com aquela pessoa. Primeiro porque é uma escolha, né? Primeiro que eu acho que é até mais difícil do que a sua mãe, porque a sua mãe, ela tá te criando e ela tá te moldando de certa maneira. Agora, quando você aceita morar com uma pessoa que foi criada de outra maneira, completamente, às vezes, diferente da que você foi criada, você vai ter que se adaptar ao que aquela pessoa é. Então, se ele não vai lembrar de tirar o lixo, eu tenho que lembrar sempre, porque senão eu fico frustrada porque o lixo não foi descido e ele fica na maior paz. Eu fico brava com ele sem ele saber. Porque se eu não falar, ele não vai saber. E aí eu fico assim, nossa, não desceu o lixo de novo. E agora? E aí trava, né? E aí, eu fico brava, ele fica na boa, ele não sabe porque eu tô brava, eu não falo porque eu tô brava, porque eu quero que ele adivinhe, entendeu? E aí a gente entra nesse lugar de tudo precisa ser dito, não importa quantas vezes. É lógico que algumas coisas não precisam ser ditas. Então, se a pessoa não te respeitar, isso não precisa ser dito. Você sabe o que é desrespeito, você sabe o que é violência. Então, assim, é óbvio que esses casos extremos não entram nessa parte do diálogo, porque algumas coisas não precisam ser ditas. Limite, né? É o limite. Então, a partir de um momento, de um ponto... Da ofensa, né? Seja ela física ou verbal. Sim. A ofensa, ela passa, ela é excluída. Então, a agressividade, assim, isso já tá fora de um diálogo, né? Tipo, não, aqui acabou, ponto final. Mas, no caso de uma construção saudável, de um relacionamento que a gente quer ter da maneira mais leve possível, tudo precisa ser dito. Tudo. E existem formas de dizer, né? Às vezes a gente fica muito tentando achar um caminho, o jeito certo de falar. A gente não sabe o jeito certo, a gente sabe que existem formas. Sim. A melhor forma é sempre uma forma amorosa de você dizer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu não desci o lixo, ela não vai chegar gritando comigo porque isso é uma forma agressiva. Né? Isso não é uma forma de uma relação saudável, uma relação amorosa, uma relação de fato afetiva. Mas ela pode falar, olha, eu já falei uma vez, por favor, desce. Pô, beleza, eu pego na hora e desço. Amor, por favor, desce o lixo. Pronto, acabou. Ele vai então descer. Existem formas da gente lidar e da gente falar. Né? E aí, obviamente, precisamos desse diálogo, porque às vezes ela falou pra mim e aí eu posso também retrucar e dizer, retrucar no sentido de resposta mesmo, né? E dizer, então não vou descer agora, mas vou descer daqui a pouco. Você poderia esperar um pouquinho? E pronto, a gente tenta achar. Os casais, eles precisam entender, e nós também tentamos entender isso sempre. Qual é a melhor forma de falar uma coisa pro outro que incomoda? Porque se incomoda em mim, às vezes o outro não percebe. Né? Então é o que a Vi tá falando. E às vezes até incomoda no outro também, né? Que se duas pessoas não falam, às vezes os dois estão incomodados, os dois estão sofrendo pela mesma coisa e ninguém fala nada. Então, isso é muito importante e eu acho que esse é o grande ponto que faz o nosso relacionamento ser o mais tranquilo possível. Porque as pessoas falam, vocês não brigam? E não, a gente não briga, a gente não discute, a gente não tem grandes atritos. Às vezes eu tô de TPM e aí eu fico um pouco mais chateada se ele fala alguma coisa, mas assim, é tranquilo, vai. Não, mas é isso, né, por exemplo. Isso é uma outra coisa que, aí falando da parte masculina de uma relação, a gente não entende o que é TPM, galera. Tipo, não tem como, nós não temos relação de hormônio. Então você imagina, as mesmas atitudes que eu tenho no começo do mês, por exemplo, né, no começo do ciclo, eu vou ter no final. Porque eu não tenho a oscilação hormonal. Eu não sei o que é, às vezes, um barulho começar a me irritar do nada. Então, é preciso que, não é? Porque é assim, a oscilação de hormônio é tão grande, isso a ver que me ensina, a ver que me explica. Então agora eu começo a entender. E aí eu já sei, quando ela realmente começa a ter uma alteração de hormônio, é do corpo feminino, né, do corpo da mulher, que aí eu tenho que maneirar, às vezes, no abraço, maneirar, às vezes, se eu vou escutar uma música alta ou não, se eu vou acender um incenso ou não, porque eu sei que pode incomodar. Sim. Só que eu só sei isso porque ela me ensinou, porque como eu não sou mulher, eu não entendo essa alteração. Sim. E é daí que existe essa importância do diálogo mesmo, da conversa, de olha,
existe uma alteração, é difícil de controlar. Porque aí eu consigo entender qual é o meu limite, que existe uma linha ali para não cruzar, porque senão eu vou irritar ela, eu vou ficar triste, ela vai ficar brava, depois ela fica triste e aí nada vai fluir, né? Eu acho que sobre a TPM tem 2 pontos. Primeiro que eu sempre tento nunca descontar nele, né? Então eu tô irritada, eu sei que é um problema meu, de uma oscilação minha e que ele não tem nada a ver com isso. Então eu sempre tento explicar, tipo, olha, eu tô muito irritada hoje, não me aperta hoje, não me abraça muito forte, sabe assim? Quando eu fico muito assim, que nem um cachorro louco. E aí eu tento explicar. E eu acho que um ponto difícil que às vezes os homens, eles ultrapassam o limite é quando eles começam a debochar disso, né? Porque como vocês não conseguem entender, homens, o que é a oscilação hormonal, porque assim, é um negócio inexplicável mesmo, é um negócio que irrita muito, cara, quando você debocha, porque você não tem como explicar. O negócio tá te irritando, tá irritando você mesmo, entendeu? A mulher, ela fica ela mesma quando ela tá de TPM, entendeu? Ela não quer descontar em você, mas às vezes você provoca ela, cara, aí é foda, você entendeu? Aí é uma loucura. Aí é isso mesmo. Mas aí rola, né? Então, para os meus colegas homens que estão assistindo, é importante que a gente tenha no mínimo de empatia, porque a gente não entende o que é isso. Então, o mínimo que a gente pode fazer, e o máximo ao mesmo tempo, é respeitar. Então, às vezes, é entender que aquele momento é um momento de silêncio mesmo, da mulher ficar mais reclusa, ou não, né? Mas, enfim, é entender qual é o limite, porque o limite muda, é um fato. E ou a gente respeita, ou a gente contribui para uma irritação ainda maior. E aí não tem como não... como a Vi falou assim, é do corpo dela, mas se eu sei e eu tô contribuindo para a irritação dela, então, putz, que tipo de responsabilidade que eu tô tendo no meu relacionamento, né? E quando eu falo relacionamento, eu não tô querendo polemizar, não. É do tipo de... Que tipo de afeto que eu tô demonstrando com ela? Pô, será que não seria mais carinhoso eu acolher e só ficar quieto? Talvez seja a melhor forma de demonstrar carinho nessa situação, né? E aí cada mulher vai ter um jeito, vai ter carinho, por isso que tem que trocar ideia, né? Eu fico extremamente irritada e não quero que ninguém rele em mim. Então, depende muito, assim, né? Vai depender de quem você tá se relacionando, mas falar é o melhor remédio nesse caso. De novo, discussão, né? Muita irritação. É falar. Inclusive pra quem tá começando um relacionamento, é falar. Como a Vi disse no começo, você quer ser mãe. Você encontrou alguém na balada, deu certo, você tá no 4º mês ficando com a pessoa. Você não sabe se a pessoa quer ser pai, se quer ser mãe, se não quer ter filho, se quer viajar, se quer morar no Brasil. E é algo muito importante, né? Então, coisas muito importantes, elas devem ser ditas logo no começo. Não tem por que você esperar 1 ano pra falar algo muito importante, já tipo, não, mas ele vai mudar de ideia, ela vai mudar de ideia. Pode ser, mas se você conta com isso, meu amor, a chance de você se frustrar daqui 5 anos é muito grande. Porque essa pessoa, ela pode simplesmente não mudar de ideia, ela pode continuar com a mesma ideia, com a mesma visão. E aí, meu amor, ó, é ladeira a queda abaixo, né? Ladeira dói, abaixo. entendeu? Mas é isso. Conversem. O resumo é esse, conversem. E achem formas que são válidas, assim, formas legais, treinem essas falas para que elas sejam amorosas mesmo, principalmente com vocês. Falar, dialogar é um ato de respeito com o parceiro e com a parceira, mas sobretudo com a gente, porque é respeitar aquilo que a gente está sentindo naquele momento. E, é válido. Às vezes esconder isso acaba sendo pior, porque resolveu, tipo, não vamos falar nada que vai dar tudo certo. E realmente, às vezes o relacionamento dá certo, mas ficou guardando isso pra você. De falar algo muito importante, que é, eu era a pessoa ouvinte, né? E eu acho que muitas pessoas são ouvintes, têm muita dificuldade de falar e de se abrir. E com o tempo eu fui conseguindo começar a falar. Mas ainda hoje, dependendo do assunto, dependendo do que me incomoda, eu preciso de um tempo. Então eu preciso digerir o que eu tô sentindo, entender o que eu quero falar, como eu quero falar, pensar, estruturar na minha cabeça. Eu fico um tempo, entendeu? Digerindo aquilo que eu quero falar, pra eu conseguir falar. Porque quando acontece imediatamente, se acontece com o Vili, ele consegue me falar. Eu tenho dificuldade, eu preciso de um tempo reclusa, assim, pensando, tipo, calma, não, eu vou ver aqui o que tá acontecendo. Então, se você é essa pessoa que precisa de tempo pra falar, tenha o seu tempo. Respira, conversa, respira, espera, fica no quarto e vai falar quando você estiver preparado pra falar. Porque senão não adianta também, sabe? Você tentar falar, não conseguir, a pessoa não entende, a pessoa fica frustrada, você fica frustrada, a pessoa não te entende, uma loucura. Então, isso também é muito importante. Se você tem dificuldade, pensa muito bem, escreve o que você quer falar, às vezes lê, sabe?
pode te ajudar muito também, né? Pode, mas é isso, não deixa de falar. Não deixa de falar, nunca abra mão de Mesmo falar. Mesmo que demore. Nunca abra mão de fazer o que você quer fazer. É lógico que a gente tem que ter equilíbrio, mas esclarece, né? Mostra o que você quer fazer. Qual que seria a sua escolha pra pessoa. Sem né? dúvida, sem dúvida. Acho que é isso, gente. Né? É isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta pra gente, alguma coisa, manda nos comentários que a gente vai responder. Se inscreve no canal, deixa o like. E se você quiser ver mais do nosso dia a dia, segue a gente lá no Instagram. Vou deixar aí aqui em algum lugar. E é isso. Um beijo e até a próxima. Valeu, família. Tchau, tchau. Tchau!